Starlink. Só que para fazer esses lançamentos, que Tem tá que um fazer lugar aqui também. barato do Brasil, eles precisam de lançar vários, ou seja, a gente tem 260 dias por ano para lançar. A Força Aérea tem uma mão de obra super qualificada. Ali é tão bom, cara, que tem até um porto. A maior pista do Nordeste brasileiro para pouso e aterrissagem é ali em Alcântara, sabia? Olha o Nordeste, pica pra caralho. Mas pô. O pessoal fica, não sei o quê, pô, vai tirar uma galera da miséria. Sim, seria muito foda, mano, com certeza. E o que falta pra virar real essa porra? Agora entrou na fase de testes, né? Depois que a gente conseguiu, poxa, primeira vez, em março, o presidente foi nos Estados Unidos, prioridade Nordeste, Maranhão, assina o acordo. Assinamos. Depois a gente aprovou, falam que a Câmara é tão lenta, mas a gente aprovou na comissão que eu presido, né, na CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Olha a importância disso. Pautamos, aprovamos, depois aprovou no Senado e agora a gente está em fase de teste. Segundo semestre vai ter um teste mais detalhado e os mais otimistas estão falando que talvez ainda esse ano consiga fazer algum lançamento comercial realmente ali entrando na grana. Pensamento otimista. Tá. Se formos conservador ano que vem. Tá Pô, bom. mas deu... Porra, mesmo assim, eu gostei. Mas legal. agora deu um pouco de merda isso aí, né? Por quê? Porque o Trump já não tá mais lá. Não, mas é interessante os Estados Unidos. Não, As pessoas tentam resumir. Só tá bem por causa do Trump. Cara, é claro que fica bom, sabe? Destrava várias pautas, a coisa flui de maneira mais natural. Agora, Estados Unidos, cara, é money tóxico. Você acha que o Biden vai falar, não, porque é o Brasil, não, porque não pode mandar. E outra coisa, cara, é a iniciativa privada que a gente tá falando. Mas eu fiquei com um pouco com a sensação que os Estados Unidos estavam usando a gente de otário. Mas por quê? O que a gente perderia com esse Não, lançamento? não que a gente perderia nesse sentido, mas, pô, eu achava que a gente merecia mais do que uma base em Alcântara, tá ligado? Por que a gente não entrou na OCDE lá? Por que não destravou certas paradas? Parecia muito que, na minha visão de leigo, ninguém entrou na OCDE. A OCDE basicamente é o seguinte, entra aqui o pessoal das Américas, entram lá apoiado pelo lado europeu. E vai alternando. A Argentina, quando virou socialista e elegeu o Alberto Fernandes, os Estados Unidos botou um pé no freio. Calma aí. Não convém colocar esses caras porque a política deles é um pouco diferente da nossa. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Entendi. E aí o Brasil foi pra cima, subiu a fila. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é que ficou essa impressão. Ficou que a gente não ganhou muita coisa dos Estados Unidos, assim, de verdade. Tá o resgate de grupo de CEOs, assinatura do Acordo de Alcântara depois de 20 anos. Quando o Macron chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para discutir a Amazônia, naquele tempo que estava pegando fogo, que poderia muito bem ter saído dali uma nota conjunta para boicotar o Brasil. O Trump foi lá espontaneamente e nos defendeu. Várias outras matérias, cara. É que assim, nos Estados Unidos a acusação é a mesma. Falam pro Trump, tá abrindo as pernas lá, tá fazendo muita coisa brasileira, a gente não tá ganhando nada. Entendeu? E não é dessa maneira. Os Estados Unidos realmente perdeu muita coisa aqui no Brasil no tempo que a gente virou as costas para eles. Tanto que a China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil de 2009 para cá. Historicamente, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro econômico. Só tem duas exceções. Nos anos 30, porque Vargas adorava o Hitler, e aí a Alemanha nazista foi o nosso principal parceiro econômico. E depois agora, de 2009 para cá, com a China, que é um grande player, que é um grande ator internacional, mas foi por razões ideológicas. Quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, proativamente eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos e fui falar com o pessoal de mercado, comércio, câmaras internacionais, foi em Nova York, Washington e Miami. E eles basicamente todos falavam a mesma coisa. Falavam, Eduardo, olha só, é bacana você ter vindo aqui, sabe? Tá dando um recado interessante, o Brasil e tal. Mas por que vocês não vieram antes? Por que vocês não anunciavam, enfim, programas de privatização? Por que vocês não vinham aqui e davam atenção pra gente? Porque aqui tem gente de dinheiro. E os Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil, que em termos de democracia, liberdade, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, né? E, enfim, era uma crítica que eles faziam. Por que era? O que se perdeu? Não peguei isso. É que, na verdade, virava-se as costas, o pessoal de esquerda... porque prenderam o Daniel Silveira. É foda, né? Mas, enfim, voltando ao tema, porque virava as costas para os Estados Unidos e privilegiava a relação com a China, o que não está errado. A China tem muita oportunidade para ser aproveitada. Só que a China, por quê? Porque a China é liderada pelo Partido Comunista. Assim como privilegiava com a Venezuela, por quê? Porque é o Maduro bolivariano. Assim como era com Cuba, por causa dos os irmãos Raul e Fidel Castro. E mas assim o seu argumento é que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esse país, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter institucional com a China. Não dá para você fechar a cara para a China. Claro. Não, a China... 80% da soja que a gente exporta vai para a China.
E deve ser difícil, né? Porque, imagino, a China realmente tem uns problemas no sentido que eles têm um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente está acostumado. Então, eu, como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito, porque enquanto ela é um parceiro comercial e está aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e dessas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Será que eles estão nessa vibe? Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto. Tá ligado? A China ela tem um plano de poder desde os anos 40, né? Mais especificamente em 49, quando Mao Tse Tung fez a revolução lá, de que em 100 anos seria o principal país do mundo, isso em termos econômicos e militares. Né? Acho que eles vão chegar lá até um pouquinho antes desses 100 anos. E, na verdade, assim, é o que eu falei, ali tem grandes oportunidades. Tem que ter uma relação institucional com eles. É um país de, quase 1,5 bilhão de habitantes. A gente é um país aqui que, sensacional no agro, então para nós interessa vender para eles. Agora, é só manter a nossa independência, não é chegar, por exemplo, agora e querer colocar goela abaixo qualquer tipo de política com relação ao Covid, nos ameaçando com relação à compra ou não dos nossos produtos agrícolas. Não estou falando que eles estão fazendo isso, tá? Mas é o tipo de coisa que não é interessante para nós. Se você tem uma loja e você só tem uma pessoa para vender o seu produto, essa pessoa amanhã pode virar para você e falar: "Ô Igor, é o seguinte, só eu compro esse teu produto aí, reduz pela metade." Tu fala: "Não." "Ah, é? Não, beleza, vou parar de comprar." Entendeu? Assim como era interessante você no mercado de ações investir numa ação só, no mercado mundial, que se joga esse jogo da geopolítica, não é interessante você ter só um comprador ou só um vendedor. Com certeza. Então o nosso trabalho é diversificar. É ter comércio com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os árabes, com Israel. Enfim, é fazer aquilo que tem lógica de mercado e não fazer o que tem lógica de ideologia. Pô, o Brasil, a gente perdeu quase $1 bi para construir um porto em Cuba que não produz nada, não é hub de nada. O Porto de Mariel em Cuba. A gente gastou, mais de 15 bi de real mole em Abreu e Lima, que não refina nada. E olha o problema que a gente está vivendo hoje com a Petrobras. A gente é dependente do refino internacional. É por isso que tem essa questão toda. Uhum. Não se pode abaixar, a Petrobras não pode abaixar tanto o preço, a ponto que fique desinteressante do investidor internacional mandar para cá o produto dele, porque senão ocorreria desabastecimento, mas também não pode elevar tanto a ponto de acabar com a nossa economia. Então são questões sensíveis que estão jogadas todos os dias. E tá rolando uma treta nesse sentido agora, nesse exato momento, né? Sim. O Bolsonaro deu a declaração dele, 100 bilhões de dólares. Dólares ou reais? Reais, né? Não sei. Bom, 100 bilhões de algum dinheiro aí muito... De Bitcoin. Nossa, se fosse de Bitcoin. De Flowcoin. Flowcoin. Então, foi... Botar o Banco Central na cola de vocês, hein? Flowcoin aí, ó. Não, mas não é moeda de verdade, é só um crédito. Sai fora, Banco Central. Mas ele meio que, ok, eu entendo que isso é um problema, eu entendo que os caminhoneiros iam fazer greve se você não fizesse alguma coisa pra diminuir o preço do diesel. Eu entendo essa porra. Mas o como você faz também é muito importante. Né? E eu sinto que o Bolsonaro ele não tem muita maleabilidade nesse sentido, porque teria milhares de formas de fazer o que ele fez. Existem várias que não acarretam na Petrobras perder 100 bilhões de valor de mercado do dia para a noite, entendeu? Será que não existia? Será que às vezes ele não toma uma atitude que para ele parece mais fácil, mas é porque ele não enxerga outras soluções, porque ele não é capaz? Esse bagulho da Petrobras foi um bagulho tão doido que o nosso corretor, que toma conta da merrequinha que a gente bota na bolsa, mandou de manhã uma mensagem com mané. Aí, ó, o bagulho da Petrobras é interessante. Ele te mandou também. Falou, é hora de entrar. Inclusive, já entrei com uma grana. Mas... Agora tá baixo, compra agora, cara. Quando o Lula e Silva assumir, tenho certeza, ele vai colocar para bombar. Pelo seguinte, outra coisa, o mandato é de 2 anos, estava prestes a acabar. O que eu fiquei sabendo, é bom tomar cuidado com as palavras, tá vendo? Ó? É que poderia ter sido dado, nesse momento agora, esse último reajuste, um reajuste abaixo. E parece que, só de birra, o presidente da Petrobras deu um ajuste a maior do que seria necessário. Por que o presidente da Petrobras está agindo como uma criança? Boa pergunta. Chamar ele aqui no Flow. Seria ótimo, pode vir. Ele não é um cara incompetente. Agora, o presidente é uma pessoa totalmente aberta. Outra coisa, o presidente lidar com os caminhoneiros. Parece que o presidente da Petrobras não. Então, assim, tudo que faz sentido, se você apresentar para o Jair Bolsonaro e explicar para ele, e ele é extremamente inteligente, ele vai adotar.
Ele fala, não entendo nada de economia. O Paulo Guedes senta lá, explica isso, isso e isso. A gente está tendo o governo mais liberal de décadas. Agora, não se dá Mas um é que olha a competição também do cara, né, mano? Mas brasileiro é que elegia. Não, tudo bem, eu entendo, mas tipo, ok, ele tá sendo pessoal- muito liberal, mas o ele poderia ter sido bem mais, tá ligado? Isso que eu tô falando. Eu gostaria que ele tivesse Eu gostaria sido de ter mais. privatizado um monte de coisa já. Por que não, em vez de trocar a porra Não do passava- não presidente, passava por que nem MP não no tira o corpo da monopólio Câmara? da parada? Porque o problema é o monopólio da Petrobras, não é? Também. Então por que você vai atacar um sintoma em vez de atacar o problema de verdade, tá ligado? A doença de verdade. Tinha medida provisória caducando na Câmara porque o Rodrigo Maia não aprovava. Você acha que ele ia realmente deixar a gente marcar um gol com privatização? Então é a Não Câmara ia, que cara. tá bloqueando. Agora a gente tem um horizonte muito melhor. Você vê só, já estamos falando em privatização da Eletrobras. Poxa, isso aí, tempo do Rodrigo Maia, esquece. Não tinha como. Por que o Rodrigo Maia fica de birra com vocês? Por que ele é o inimigo político de vocês? Tão forte, ferrenho. Porque talvez o que ele queria, a gente não deu para ele. Ele estava acostumado com outro tipo de negociação e a gente não estava permitindo. Será que é só isso? Pergunta para ele. Porque tá rolando umas negociações no governo Bolsonaro, né? Sim, algum diálogo tem que ter. Ora, é o Congresso Nacional. Eu entendo que é Assim como- institucional, de certa forma. Mas Antes reclamavam que ele não tinha governabilidade, que ele não conversava com o centro. Agora tá conversando com o centro, etc. Então falando, tá se... Calma aí, cara. 2 anos e meio quase, sem nenhum escândalo de corrupção. Em 2015, no último ano de Dilma... nenhum grande escândalo As de corrupção. estatais me apontam. Não, tem umas paradas que cheiram muito mal aí. Qual condenação que teve? Não, condenação não, mas é o brasileiro, tipo, pra bom entendedor, às vezes meio palavra basta, né? Eu tô aguardando aqui alguém do governo ser preso, etc. O Lula tá solto, tá ligado? Pode acontecer, cara. É que eu tenho que medir as palavras aqui que você tocou no STF. E eu quero sair daqui livre. Entendeu? Ó, eu vou dizer aqui, eu reprovo totalmente a atuação do STF. Em toda a minha vida que eu vi eles fazendo coisas, parece que eles usam o poder que eles têm de uma forma totalmente autoritária, de uma forma que visa apenas os interesses políticos dele e não necessariamente eles estão olhando para parar de uma maneira lógica, de maneira para entender qual que é realmente a interpretação correta da lei. Parece que eles usam a interpretação da lei para os objetivos deles. Eu tenho essa sensação como cidadão. Não estou imputando nenhuma falha de caráter a nenhum específico, apesar de eu não ir muito com a cara do Gilmar Mendes e nem muitos outros. Nenhum deles, na verdade. Nenhum deles. Nenhum deles eu olho pra eles e eu falo, caralho, esse cara é um cara sério pra caralho. Tá ligado? E tá lá. Tem um cara, você fez um olhar, quem que é o STF sério aí? Não, tô pensando, tô fazendo assim, calma. Bota